em populações geneticamente predispostas, ou seja, não são as complicações agudas da faringoamigdalite que vão trazer os achados da febre reumática, e sim uma resposta imune que o organismo vai desenvolver nessa população que tem essa faringoamigdalite pelo estreptococo do grupo A. Qual que é a epidemiologia? Quem tem a febre reumática aguda? Ela é idêntica das infecções das vias respiratórias superiores por estreptococos do grupo A, que é mais crianças e adolescentes, na faixa etária entre 5 e 15 anos de idade, e também adultos jovens, final da segunda e da terceira década de vida. Acomete mais qual população? Exatamente a população brasileira, a população dos países em desenvolvimento, porque acomete indivíduos com baixo padrão socioeconômico, principalmente por conta das aglomerações, né? E essas aglomerações acontecem não só em creches e em escolas, mas também nas próprias moradias, e a faringite especificamente por alguns sorotipos de estreptococo do grupo A. A gente sabe que esses sorotipos 1, 3, 5, 6 e 18 são mais associados ao desenvolvimento da febre reumática, né? Então, a presença da faringoamigdalite nem sempre vai causar febre reumática. Possivelmente, a maioria de vocês já tiveram em algum momento uma faringoamigdalite e nem por isso desenvolveram febre reumática. Primeiro, porque podem não ter tido a faringoamigdalite por algum sorotipo mais associado à febre reumática. E segundo, porque podem não ser geneticamente predispostos a desenvolver a febre reumática. Então, a gente precisaria de uma conjunção desses dois fatores, né? Bactéria geradora da febre reumática e indivíduo geneticamente predisposto. E o que acontece a partir do momento que o indivíduo tem essa infecção bacteriana? Ele desenvolve uma resposta imune anormal por mimetismo molecular. O que é isso? São produzidos anticorpos contra a proteína M de algumas cepas estreptocócicas, as quais exibem reação cruzada com glicoproteínas teciduais do coração, das articulações e de outros tecidos. Ou seja, o organismo produz anticorpos para destruir o estreptococcus. Porém, esses anticorpos, eles acabam também agredindo células próprias do indivíduo, seja do coração, das articulações, do sistema nervoso central, e aí o indivíduo manifesta as alterações decorrentes da febre reumática. Existe um período de latência entre a infecção bacteriana, faringoamigdalite, e o início dos sintomas da febre reumática aguda, que normalmente é de 1 a 3 semanas. Então, o indivíduo tem a faringoamigdalite e daí a 15, 20 dias ele começa a desenvolver os sinais e sintomas da febre reumática, que nós vamos ver quais são. Primeiro, a gente precisa saber fazer o diagnóstico da faringoamigdalite, né? Porque nós vamos ver lá na frente que é muito importante tratar adequadamente os quadros de faringoamigdalite, justamente para que a gente evite o desenvolvimento da febre reumática. Então, nós precisamos fazer diagnóstico e tratar adequadamente esses indivíduos. O diagnóstico da faringoamigdalite é essencialmente clínico. Não tem nenhum exame necessário para que a gente faça esse diagnóstico. E febre alta, gânglios cervicais dolorosos, vômitos, hiperemia e edema de orofaringe, presença de exudato purulento, isso é muito importante, né? Aquelas famosas placas na faringoamigdalite, né? Que são placas purulentas que conseguem ser identificadas pela horoscopia, e aí ajuda muito no diagnóstico. Podemos também ter petequias no palato.
O quadro se torna duvidoso, a gente passa a não acreditar que seja uma faringoamigdalite bacteriana, se além dos sintomas na orofaringe, o indivíduo também tem conjuntivite, coriza, rouquidão e tosse. Por quê? Porque esses achados são muito mais comuns a quadros virais e não a quadros bacterianos. O quadro da faringoamigdalite bacteriana é um quadro de dor de garganta bastante intensa, com febre, com mal-estar geral, muitas vezes com vômito, com gânglios dolorosos cervicais e com a presença do exudato purulento, tá? Então, aqui, né, nós temos aí uma imagem de uma orofaringe, onde não nos resta dúvida, né? Vejam as amígdalas bastante hipertrofiadas, hiperemiadas, e a presença do exudato purulento aderida às amígdalas. Então, não precisa de nenhum exame sofisticado, apenas a visualização direta da orofaringe e a gente consegue fazer o diagnóstico. Então, são esses os pacientes que, se essa faringoamigdalite for causada por um streptococo beta-hemolítico do grupo A e esse indivíduo for suscetível a desenvolver febre reumática, ele pode, daí a 15, 20 dias, manifestar os sintomas iniciais. E como é que a gente faz o diagnóstico da febre reumática? Como é que eu sei que a criança, que o adolescente desenvolveu a febre reumática? Nós também vamos fazer isso através de um diagnóstico clínico. E para isso nós vamos utilizar alguns critérios, né, que são os critérios de Jones. Nós vamos ver que temos critérios maiores e critérios menores. E além da evidência de uma infecção recente pelo streptococo do grupo A. Por que é preciso determinar essa infecção recente? Porque o indivíduo pode aparecer no seu consultório, na sua clínica, 15 dias depois do quadro de faringoamigdalite. Então, nós não vamos conseguir fazer o diagnóstico da infecção bacteriana de orofaringe. Então, nós temos que confirmar que esse paciente teve um passado recente de infecção pelo streptococcus. A gente pode fazer meio de cultura de orofaringe, né, coletar aí suave da orofaringe e mandar para cultura. Esse é o menos utilizado, até porque a cavidade oral é muito rica em bactérias, poderiam crescer outras bactérias nesse meio de cultura e trazer alguma dificuldade no diagnóstico. Então, a gente utiliza mais esses dois últimos, que é o teste rápido para streptococo beta-hemolítico do grupo A, ou elevação dos títulos de ASO, que é a antistreptolisina O. Qualquer um desses testes são capazes de identificar que o indivíduo teve uma infecção recente pelo streptococcus do grupo A. É importante a gente ter essa confirmação. E a partir daí nós vamos pela história clínica, né, pela anamnese, nós vamos tentar ir por alguns exames laboratoriais, como nós vamos ver, nós vamos levantar os critérios de Jones para ver se a gente confirma ou afasta a presença da febre reumática. Quais seriam os critérios maiores? E nós vamos detalhar cada um deles. Cardite, artrite, coreia de Sydenham, eritema marginado e nódulos subcutâneos. Então, nós teríamos 5 critérios maiores possíveis de serem encontrados. E, além disso, nós temos alguns critérios menores. Presença de febre, artralgia, elevação de alguns reagentes de fase aguda, VHS, PCR, e também alguma alteração do eletrocardiograma, que é um aumento do intervalo PR. Isso, às vezes, acontece, essa alteração do eletro, porque nos indivíduos que desenvolvem algum grau de cardite, mesmo que seja uma cardite leve, isso já aumenta o tempo de condução no nó atrioventricular, no nó AV. E com isso a gente pode ter um pequeno aumento do intervalo PR. Então, o eletro com essa alteração também seria um critério menor de febre reumática. Quando que a gente teria, então, a febre reumática confirmada? Se a gente tiver 2 critérios maiores, se a gente tiver um critério maior e 2 menores, ou a presença da coreia isoladamente pode fazer o diagnóstico da febre reumática. Nós vamos ver por quê, porque a coreia às vezes pode aparecer mais tardiamente. Então, nós vamos falar agora de cada um dos critérios menores para que
a gente conheça as suas particularidades e consiga fazer um diagnóstico adequado. Um dos critérios, então, e é o mais frequente, é o que mais aparece nos indivíduos com febre reumática aguda, é a poliartrite, que aparece até em 75% dos pacientes. E como é essa poliartrite? É uma poliartrite, é uma artrite que acomete as grandes articulações, né? São as principalmente afetadas. E quais são grandes articulações? Ombro, cotovelo, quadril, joelho, são articulações bastante acometidas. O padrão é migratório, ou seja, às vezes o indivíduo começa com uma artrite no cotovelo direito, e aí depois de um dia, 2 dias, ela passa para o joelho esquerdo, depois ela vai para o quadril direito, ou seja, a cada momento o indivíduo apresenta o acometimento de uma grande articulação. É extremamente dolorosa, porém totalmente resolutiva, ou seja, costuma desaparecer sem deixar sequelas naquela articulação. Então, ela tem um padrão migratório, é dolorosa, mas ela normalmente não deixa sequelas. E tem uma excelente resposta aos anti-inflamatórios, podendo ter a remissão dos sintomas em 48 e 72 horas. Então, a gente precisa ficar muito atento à presença da poliartrite, porque se a criança começa a queixar de uma dor articular, rapidamente o pai, né, busca um atendimento no postinho ou no pronto atendimento, e aí às vezes é prescrito um anti-inflamatório e essa artrite vai se resolver muito rapidamente e a gente não consegue fazer o diagnóstico de uma poliartrite migratória, que é a grande pista para a gente pensar na febre reumática. Tá? Então, precisamos ficar alertas e investigar e questionar o paciente se tem um padrão de artrite, como é que esse padrão, se essa artrite acomete várias articulações, se é migratória, se é dolorosa, para a gente fazer o diagnóstico adequado. Uma das complicações mais temidas, né, da febre reumática é a cardite, que é um processo inflamatório que pode acometer todas as camadas do coração. Então, pode pegar tanto o pericárdio, quanto o miocárdio, como o endocárdio, por isso a gente fala que pode ser uma pancardite. Acomete mais ou menos 40% a 70% dos indivíduos e ela tem intensidades distintas. Ela pode ser uma cardite leve e até uma cardite importante. E isso vai determinar o prognóstico desse paciente e muitas vezes também as sequelas que esse indivíduo vai desenvolver tardiamente. A cardite leve, a gente faz o diagnóstico como? Às vezes é bastante difícil. Esse indivíduo, às vezes, tem só uma taquicardia mantida, muitas vezes desproporcional à febre que ele apresenta, um sopro sistólico, às vezes, muito discreto na ausculta, e o raio-x de tórax e eletrocardiograma podem ser normais, à exceção do aumento do intervalo PR, que, inclusive, é um dos critérios menores, como eu já falei. E se fizermos o ecocardiograma, um exame mais detalhado, a gente pode ver algumas regurgitações leves em válvula mitral, válvula tricúspide, válvula aórtica, enfim. São alterações muito discretas, né? Isso confere um bom prognóstico para o paciente, mas às vezes é difícil a gente fazer o diagnóstico da cardite, já que essas alterações podem passar despercebidas como um acometimento miocárdio pela febre reumática. Já quando a gente começa a ter cardite moderada e cardite grave, importante, aí o diagnóstico já fica mais fácil, porque o quadro já é mais exuberante. Então, na cardite moderada, o indivíduo já tem uma taquicardia persistente, ele já passa a ter um aumento leve da área cardíaca no raio-x de tórax, ele já apresenta alguns sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, então ele já relata dispneia, ortopneia, edema de membro inferior. Então, a gente começa a ter achados que fazem pensar na cardite, alterações do eletroextrasístoles, alterações da repolarização ventricular, e o eco pode mostrar já regurgitações leves a moderada em válvula mitral, em válvula aórtica, ou seja, a gente começa a ter achados mais consistentes. E a cardite grave, aí o diagnóstico não tem dificuldade. Então, o indivíduo já apresenta sinais clássicos
de insuficiência cardíaca, o eco já mostrando ausculta, às vezes já mostrando regurgitação mitral e aórtica importante, muitas vezes com frêmito, cardiomegalia, congestão pulmonar, sobrecarga ventricular no eletro, o eco com aumento das câmaras cardíacas, com regurgitações valvares, ou seja, diante de um quadro de cardite grave, o diagnóstico ele fica bastante evidente e aí a gente não tem muita dificuldade. Os pacientes com cardite moderada e os pacientes com cardite grave são os pacientes mais suscetíveis a desenvolver a sequela tardia da febre reumática aguda, que é a valvopatia mitral reumática, a valvopatia aórtica reumática, que vai desenvolver muitas vezes daí a 20, 30 anos após esse episódio de cardite aguda. Então, realmente é o paciente que a gente fica mais preocupado, que a gente vai precisar acompanhar e monitorar, porque esse paciente pode desenvolver tardiamente as sequelas dessa cardite que ele apresentou nesse episódio de febre reumática, ok? A coreia, então, critérios maiores, artrite, cardite e agora a coreia de Sydenham, que ela é mais rara de aparecer, mais difícil, em torno de 5 a 30%, e são aqueles movimentos de grandes grupos musculares aonde o indivíduo apresenta movimentos descoordenados, involuntários, abruptos, ou seja, ele tem movimentos amplos e repentinos de braços, de pernas, né, do tronco, enfim, isso leva a uma certa estranheza se os movimentos são muito exacerbados, né? Você observa aquela criança, aquele adolescente tendo movimentos aleatórios, bruscos e involuntários, né? Aí o diagnóstico fica muito fácil se tem essa apresentação típica da coreia. Porém, vejam vocês que tropeços, uma fala arrastada ou enrolada, uma facilidade em deixar cair objetos, uma piora na escrita, isso podem ser indícios de uma coreia, uma manifestação mais branda, e a gente precisa ter algum grau de atenção a essas modificações do comportamento da criança e do adolescente, para que a gente faça o diagnóstico de coreia nessas crianças. Atinge a coreia mais do que criança os adolescentes e é mais frequente no sexo feminino. E tem um período de latência de até vários meses. Então, vejam vocês que eu falei que o período de latência da faringoamigdalite até aparecer os sintomas da febre reumática é em torno de 15, 20 dias. E a coreia pode demorar até 6 meses para poder aparecer. Por isso, o aparecimento isolado da coreia é diagnóstico, a gente não precisaria somar outros critérios para poder fazer o diagnóstico, haja visto que os outros já vão ter desaparecido, e se esse indivíduo apresenta aí só a coreia isolada, a gente já poderia fazer o diagnóstico sem precisar ter a artrite, a cardite, porque essas já podem ter desaparecido há meses atrás e a gente não consegue fazer esse somatório de critérios, certo? Lembrar que uma manifestação coreia não é patognomônica da febre reumática e pode ser encontrada no lúpus, pode ser encontrada em outras situações e a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial do aparecimento desses sintomas. E os últimos 2 critérios são critérios raros, né? São alterações cutâneas e que são bastante difíceis de serem encontrados. Vejam você, o eritema marginado acomete menos de 3% dos indivíduos, por isso, por ser tão raro, se ele aparece, ele é altamente específico da febre reumática, que é o quê? Uma lesão macular com um halo hiperemiado centropaco, que apresenta-se normalmente no tronco, poupa a face, não pruriginoso e às vezes agrava-se com a aplicação de calor. Então, a imagem, né, do eritema marginado seria essa, cometendo aqui o tronco de uma criança, olha o halo hiperemiado, o centro mais claro, e essa seria a imagem sugestiva do eritema marginado. Não é pruriginoso, desaparece espontaneamente, então serve apenas para auxiliar no diagnóstico.
E os nódulos subcutâneos, também raros, 2 a 5% dos indivíduos, indolores, usualmente nas superfícies extensoras das articulações ao longo de grandes tendões. Então, aparece às vezes no cotovelo, no joelho, no tornozelo, que são regiões de comumente aparecimento dos nódulos subcutâneos. Normalmente, quando tem nódulo subcutâneo, habitualmente esses indivíduos também têm a presença de cardite. Vejam que esses critérios maiores são muito específicos, porém são muito raros. Então, a gente fica contando mais com a poliartrite migratória, com a presença da cardite e a coreia, para que a gente consiga fazer o diagnóstico dos nossos pacientes. Então, aqui um cotovelo mostrando um nódulo, né, na região extensora do cotovelo, e são nódulos dolorosos no subcutâneo. Conhecidos os sintomas, a gente vai pensar na história natural. Esse slide é interessante para a gente pensar como a gente vai tratar os nossos pacientes com febre reumática, pensando em prevenção primária e em prevenção secundária. Tudo começa com um indivíduo sensível, ou seja, um indivíduo que tem uma predisposição genética para desenvolver a febre reumática. E esse indivíduo vai lá e é contaminado pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, e aí ele vai desenvolver o quê? Uma infecção de via aérea superior, uma faringoamigdalite, pelo estreptococcus. A partir daí, esse indivíduo pode desenvolver uma febre reumática aguda. E essa febre reumática aguda, ela pode ter dois caminhos. Ou ela se desenvolve sem cardite, e aí ele tem uma cura sem cardiopatia, que é o ideal, que seria o ideal, ou ele pode ter uma febre reumática aguda com cardite e desenvolver uma cardiopatia crônica, que é uma grande preocupação que nós temos com esses indivíduos. Em qualquer circunstância que esse indivíduo desenvolva a febre reumática aguda, com cardite ou sem cardite, a gente tem que pensar na prevenção secundária. O que é isso? É tentar prevenir que esse indivíduo tenha uma nova infecção pelo Streptococcus e desenvolva todo o ciclo novamente, né? Então, a prevenção secundária é visando evitar que um indivíduo sensível, que já desenvolveu a febre reumática, desenvolva episódios recorrentes de febre reumática, porque cada vez que ele desenvolver um novo episódio, ele pode evoluir com cardite e evoluir com cardiopatia crônica. E então a gente tem que pensar em dois cenários. Prevenção primária. Qual que é a prevenção primária? Evitar a infecção pelo Streptococcus. Ou, se a gente não conseguir evitá-la, tratá-la adequadamente para que ela não desenvolva a febre reumática aguda. E uma vez que a gente não conseguiu fazer a prevenção primária e esse indivíduo desenvolve a febre reumática aguda, nós temos que evitar que ele tenha novas reinfecções ou recorrência e evitar que ele tenha sequelas da febre reumática. Nós falamos dos sintomas, né, da febre reumática, que são, na maioria das vezes, critérios maiores, mas nem sempre é tão fácil. Vejam vocês aqui em relação ao diagnóstico diferencial, todas as possibilidades de artrite. Vejam vocês que todas essas doenças podem levar a algum grau de artrite, essas de cardite, essas de coreia, essas de nódulo subcutâneo e essas de eritema marginado. Ou seja, sempre nós temos que fazer diagnóstico diferencial. Não é toda artrite que nós vamos pensar em febre reumática. Existem uma infinidade de doenças que levam à artrite. Por isso a gente precisa colher a história, juntar as informações, tentar estabelecer os critérios para confirmar ou afastar a presença da febre reumática. Nós vimos que o diagnóstico é clínico, mas a gente pode lançar a mão de alguns exames laboratoriais, né? Cultura de orofaringe, a gente, igual eu falei, a gente utiliza muito pouco. Podemos usar os marcadores de fase aguda, VHS e PCR, que, se tiverem elevados, são critérios menores e podem nos ajudar a fazer o diagnóstico. No hemograma, a gente pode encontrar uma pequena leucocitose, uma anemia leve, ou seja, não tem nada muito característico.
e lembrar de fazer a dosagem de ASLO, que é a antistreptolizina O, que pode estar elevada, mostrando que esse indivíduo teve uma infecção. Ou fazer o teste direto da presença do anti-DNase, né, do estreptococo beta-hemolítico do grupo A, que faz também diagnóstico de infecção recente pelo vírus. Além disso, exames cardiológicos complementares, eletro, raio-x e eco, vão ajudar a gente a fazer diagnóstico principalmente dos quadros de cardite, né? Então, o eco é muito importante, porque tem uma capacidade melhor de avaliar as valvas, de avaliar o tamanho das cavidades. Então, a gente deve utilizar o eco, e o raio-x vai ajudar quando, né, esse indivíduo já tiver cardiomegalia mais importante, e aí que ele vai mostrar suas alterações. O eletro sempre deve ser realizado, porque, como nós vimos, ele pode trazer informações sobre o intervalo PR, que é um diagnóstico, é um dos critérios menores dos critérios de Jones, ok? Muito bem, então nós falamos no diagnóstico, nós falamos na fisiopatologia, nós vimos os critérios, e aí a gente tem que pensar no tratamento desses pacientes. E como é que a gente faz a profilaxia primária? Ou seja, evitar que uma faringoamigdalite se torne um quadro de febre reumática aguda. A gente faz isso tratando adequadamente a faringoamigdalite. Então, a gente precisa fazer diagnóstico de amigdalite e tratar adequadamente esses pacientes. Vejam vocês que todos esses antibióticos aqui são opções. A gente pode utilizar a penicilina benzatina, que é conhecida como a bezetacil. Podemos usar a penicilina V, que é uma penicilina de uso oral. Podemos usar a amoxicilina, ampicilina. Nos alérgicos, clindamicina, azitromicina, todos esses antibióticos podem ser utilizados. Porém, a gente fica sempre a sugestão para que a gente utilize a benzetacil, que é a penicilina G-benzatina. Por quê? Porque, vejam vocês, ela é dose única. Então, com uma única injeção, a gente garante que aquele indivíduo terá o Streptococcus erradicado da sua orofaringe, e com isso a gente evita a formação de anticorpos contra esse Streptococcus. Consequentemente, a gente evita o desenvolvimento da febre reumática. Ah, mas meu filho não gosta de injeção, é muito doloroso, eu posso dar amoxicilina por 8 dias, por 10 dias, tarará, tarará? Pode, você pode dar também a amoxicilina. Entretanto, se você não completar o tratamento até o fim, esse paciente pode não ter o Streptococcus erradicado da orofaringe. Então, você resolve a amigdalite, porque a gente sabe que após a introdução do antibiótico, com 2 dias, 3 dias, a febre sumiu, a dor desapareceu, desapareceram as placas purulentas, o indivíduo, a criança já está pulando, já está brincando, e aí, às vezes, o indivíduo não termina o curso de antibiótico terapia, e aí não vai haver a erradicação do Streptococcus. Então, a amigdalite foi resolvida, mas não erradicou o Streptococcus da orofaringe, e com isso o indivíduo continua sob risco de desenvolver a febre reumática, tá? Então, sempre a sugestão, especialmente no nosso país, que a gente não tem certeza do acesso aos antibióticos, porque eles têm um custo, e muitas vezes o custo é um custo alto para uma população carente. Então, garantir uma benzetacil, que é disponível no posto, e que com uma única dose a gente garante efetivamente o tratamento, é sempre uma melhor opção numa doença que é potencialmente grave, que é a febre reumática, tá? Juliana perguntando se retirar as amígdalas é um jeito de prevenir. Não, na verdade, não tem essa indicação. Né? A retirada das amígdalas, o que vai acontecer é diminuir o processo inflamatório local. Então, talvez a criança não fique com aquela sensação de dificuldade de deglutição, aquela dificuldade, às vezes, né, por conta da hipertrofia das amígdalas no processo inflamatório infeccioso.
mas retirar as amígdalas não impede o desenvolvimento da febre reumática, tá? Ela vai acontecer e o Streptococcus vai se aderir nas paredes da orofaringe, né? E não vai ser não vai ter como prevenir, tá? Então, realmente, a gente precisa tratar adequadamente os indivíduos sintomáticos, tá certo? E se o indivíduo, nós não conseguimos fazer essa prevenção e o indivíduo desenvolve a febre reumática. E aí a gente tem que tratar os sintomas, né? A artrite, ela pode ser tratada com anti-inflamatório comum, pode ser o AS, o naproxeno, ibuprofeno, enfim. Só que, normalmente, a sugestão é que faça antibiótico terapia, o anti-inflamatório por 4 semanas. Por quê? A resolução dos sintomas vai ocorrer rapidamente. 2, 3, 4 dias, a criança já não está sentindo mais nenhuma dor, inflamação, calor, rubor, nada disso na articulação. Porém, as chances são pequenas, mas existem alguns casos onde pode ficar alguma sequela articular. Então, um curso de anti-inflamatório maior, em torno de 4 semanas, pode evitar sequelas articulares nesses pacientes. Se o indivíduo desenvolve cardite, o ideal é o tratamento com corticoide, né? Pode ser dada prednisona, dependendo, por via oral, dependendo da gravidade da cardite, ou até mesmo pulsoterapia no indivíduo internado com cardites mais graves. E medidas do controle de insuficiência cardíaca, diurético, restrição hídrica, enfim, tentando conter a sobrecarga de volume para trazer melhora sintomática para esse paciente até que o corticoide faça efeito e a gente consiga reverter esse quadro de insuficiência cardíaca aguda causada pela cardite. Tá? Então, tratamento anti-inflamatório, corticoide. A coreia, nós podemos dar alguns anticonvulsivantes, né, na tentativa de conter a coreia, então aloperidol, ácido valproico, tem as dosagens, ninguém precisa saber nada disso, é só importante saber que existem classes de medicamentos capazes de conter alguns desses sintomas. E para os nódulos subcutâneos e eritema marginado, não há nenhum tratamento específico, até porque os nódulos são indolores, as lesões de pele não são pruriginosas, então com isso a gente não precisa preocupar em tratar e eles vão acabar desaparecendo sozinhos. A grande preocupação, né, e aí a gente vai discutir isso na aula de valvopatias, é fazer o diagnóstico das sequelas crônicas da febre reumática aguda. Estenose mitral, dupla lesão mitral, valvopatia aórtica, pode ser estenose aórtica, insuficiência aórtica, e aí com todas as suas manifestações, é o grande temor, porque a gente tanto importa com a febre reumática, porque pouco provável do indivíduo vir a falecer de uma febre reumática aguda, a menos que seja uma cardite muito grave, né? Mas de uma maneira geral é muito bem tolerada a febre reumática aguda. O grande problema é que ela vai trazer sequelas crônicas tardias, que são as valvopatias. E essas vão trazer muita morbidade e também aumento da mortalidade nos pacientes. Tá? Mas a gente vai discutir o tratamento específico dessas cardiopatias lá na aula de valvopatias. Aqui só para exemplificar, a estenose mitral, né? Aqui uma válvula mitral aberta normal, folheto anterior, folheto posterior, e aqui uma válvula mitral com um folheto anterior em formato de taco de hóquei, né, com dificuldade da sua abertura e trazendo as manifestações, só para ilustrar uma estenose mitral reumática. E a profilaxia secundária, essa é muito importante. Ou seja, o indivíduo que teve a febre reumática, nós queremos agora evitar que ele tenha novos quadros infecciosos, porque a gente já sabe que esse indivíduo é sensível à febre reumática, ele tem chance de desenvolver episódios repetidos de faringoamigdalite, e a cada episódio de faringoamigdalite ele pode desenvolver um novo quadro de febre reumática. E imagina o indivíduo tendo, sei lá, uma vez por ano ou a cada 6 meses, um quadro de cardite, e obviamente a gente está aumentando a chance dele ter sequelas crônicas. Então, nós temos que fazer a profilaxia secundária.
E aí a gente vai fazer com o quê? Com bezetacil. Nós vamos ver lá no próximo slide como é que é feita essa profilaxia. Mas, normalmente, o indivíduo vai tomar bezetacil de 21 em 21 dias. Até quando? Se ele teve um quadro de febre reumático, mas não teve cardite, ou seja, não tivemos nenhuma evidência de envolvimento cardíaco no episódio de febre reumática, ele vai fazer uso da bezetacil até os 21 anos de idade, né? Ou a 5 anos após o último surto, valendo que cobrir maior período. Vamos imaginar que ele teve lá com 18 anos o surto. Aí ele não vai fazer até 21, não, ele vai fazer até 23, ou seja, porque 18 mais 5, 23, vai cobrir mais do que 21. Então, tomaria a bezetacil até 23 anos. Se teve cardite prévia no episódio de febre reumática e manteve uma insuficiência mitral leve ou nada, ou com resolução completa da lesão valvar, faz até 25 anos ou 10 anos após o último surto. Agora, se o quadro de cardite deixou uma lesão valvar residual moderada ou importante, esse indivíduo vai fazer profilaxia até os 40 anos ou por toda a vida. Ou seja, esse indivíduo vai precisar tomar bezetacil de 21 em 21 dias, muitas vezes pelo resto da vida, pelo risco de desenvolver mais episódios de amigdalite e, com isso, desenvolver mais quadros de febre reumática, e isso aumentando muito a chance dele ter problemas em decorrência da febre reumática. Tá? Então, temos que nos preocupar no indivíduo que teve a febre reumática, definir como é que ficou a lesão valvar através de ecocardiograma e, a partir daí, definir como é que vai ser a profilaxia. Vejam vocês que a profilaxia pode ser feita tanto com a bezetacil, com a penicilina V, pode ser feito com eritromicina, algumas opções de medicamento via oral, mas o uso oral a gente pode esquecer alguma dosagem, né, já que o indivíduo vai ter que tomar por longos períodos, e isso pode deixá-lo exposto ao risco de uma nova infecção. Então, idealmente, a injeção, que tem uma cobertura aí mais longa, de 21 dias, deva ser a opção preferível, a opção mais indicada, porque vai ter a capacidade de manter uma proteção por um período mais longo, apenas com uma única dose de bezetacil. Tá claro? Dúvidas? Febre reumática é bem simples, né? Assim, entendendo a fisiopatologia, a gente sabe o aparecimento dos sintomas e, a partir daí, nós temos que tratar os sintomas e fazer profilaxia ou primária ou secundária para evitar complicações nesses pacientes. Não é? Acho que não tem uma aula que não tem muito mistério. É bem simples o entendimento, né? Mas vamos lá. Alguma dúvida? Febre reumática? Não. Muito bem. Se não tiverem dúvidas, é o seguinte: a próxima aula vai ser a nossa aula de insuficiência cardíaca. A aula de insuficiência cardíaca, eu tenho feito ela num modelo diferente que vem funcionando bem a partir do momento que a faculdade trouxe para os professores uma proposta da gente tentar ir adequando o modelo de aulas para um modelo não só apenas esse, né, que é o professor expondo as apresentações e o aluno passivo assistindo à aula, mas num modelo aí mais próximo, não do PBL, mas do TBL, que seria aí um conceito da gente tentar estimular o aluno a estudar, trazer e o professor ser apenas uma ferramenta de tirar dúvidas e trazer discussão. Então, eu vou encaminhar para vocês um material que é a Diretriz de Insuficiência Cardíaca, que foi publicada em 2018, se não me engano, então é um documento recente. Vou pedir para que vocês leiam, tá? E vou encaminhar também 2 casos clínicos para que vocês tentem responder as perguntas. São 2 casos clínicos rápidos, diretos, cada um com 5 perguntas, onde vocês vão tentar responder após lerem o texto dessa diretriz
e a aula nós vamos responder essas questões e tirar as dúvidas relacionadas aos casos clínicos e ao texto que vocês leram. Tá claro? Então, eu vou encaminhar para o representante de turma o material para ser lido, vou encaminhar as questões, os 2 casos clínicos que eu quero que vocês resolvam, e aí a gente vem para uma aula que vem para discussão. Nós vamos resolver o caso clínico junto com vocês e, a partir daí, tirar as dúvidas e complementar com alguma informação que seja necessária. Tá claro? Encaminhe esse material ainda, não sei se hoje, no mais tardar amanhã, eu mando esse material para vocês. Beleza, pessoal? Uma boa semana, tudo de bom, um abraço e até logo.